Cássio, eu acho, nem sei, fulano, brasileiro naturalizado. A Jamaica, país de origem de fulano, pediu a extesa. Se ele não é um açoriano, ele é um timorenho, não, timorenho de Portugal também é língua portuguesa, né? Ele é um inglês, ele é chinês, ele é norueguês, australiano, mexicano. Talvez ele até saiba falar português, mas não é sua língua originária. Talvez ele até saiba falar português, mas não é a sua língua originária. Tá certo? Não é a sua língua originária. Caramba, e agora? Como é que pode? Nessa hipótese, ele vai ter que ficar um pouquinho mais do que um ano aqui. Nessa hipótese, se sua língua não for a língua originária, ele vai ter que ficar um pouquinho mais de um ano. Vai ter que ficar mais de 15 anos ininterruptos. Olha para a tela cheia. 15 anos ininterruptos. Durante esse prazo, não pode haver condenação penal aqui no Brasil. Durante esse prazo, não pode haver aqui no Brasil condenação penal. E, claro, faz o requerimento da nacionalidade. Certo? Fulano, então, é estrangeiro, mas tem como língua originária a língua portuguesa? Bastam esses requisitos. Fulano é estrangeiro também. Quer se tornar brasileiro naturalizado também. Mas sua língua originária não é a portuguesa. Qualquer outra que não a portuguesa. Mesmo que ele saiba português, vai ter que ficar aqui um pouquinho mais. Certo? Tá claro isso? Semana passada estava eu dando uma aula na Bahia. Semana passada não, semana retrasada. Estava dando uma aula na Bahia. Semana antes da greve dos PMs. E no hotel, o recepcionista do hotel, que estava fazendo meu check-out, era um camarada chamado Anton. Anton é búlgaro e fala perfeitamente o português. Concordância verbal, concordância nominal, espetáculo. O cara fala muito bem mesmo português. Saiu da Bulgária para falar um português impecável. Impecável não, porque ele tem um forte sotaque. Ele tem um sotaque que não se enquadra em nenhuma região do país. Mas, gramaticalmente falando, o português dele é ótimo. Aí veja, Anton, perguntei a ele, claro, para trazer exemplos. Perguntei, Anton, você está aqui há quanto tempo? E ele disse, estou aqui há 2 anos. Estou aqui há 2 anos. Bom, Anton está residindo no Brasil há 2 anos. Perguntei, está gostando do Brasil? E ele disse, mais ou menos. Foi assaltado 3 vezes, o pobre coitado. Enfim, o fato é que Anton mora no Brasil há 2 anos. Fala perfeitamente a língua portuguesa. Mas a Bulgária tem como língua originária, a língua portuguesa? Não. Anton se enquadra no primeiro caso ou no segundo caso? No segundo. Para pedir a nacionalidade brasileira, nem sei se ele quer, nem perguntei, mas para se tornar brasileiro naturalizado, ele precisará de quê? Ele precisará residir aqui no Brasil por 15 anos, sem condenação penal, e fazer o requerimento. Tá certo? Último detalhe, olha para a tela cheia. Senhoras e senhores, no primeiro caso, basta 1 aninho. Com idoneidade moral. Fez o pedido? Fez. Mas o Brasil concede a nacionalidade? Se quiser. O ato aqui de concessão de nacionalidade é discricionário. O ato aqui da nacionalidade é facultativo. Enquanto que, no segundo caso, depois de 15 anos, na verdade mais de 15 anos ininterruptos, o camarada merece, né? É muita insistência. O ato aqui é vinculado, obrigatório. O ato é obrigatório. O Brasil, no primeiro caso, pode negar. No segundo caso? No segundo caso, não. No primeiro caso, pode negar. No segundo caso, é obrigatório, se ele cumprir todos os requisitos. Tá certo? Até por uma questão de humanidade. Não é? Porque depois de 15 anos morando no Brasil, pede para ser brasileiro naturalizado, o Brasil nega. Esse cara nega e tira o visto de permanência, por exemplo. Esse cara vai para onde?
15 anos no Brasil, ele já perdeu todos os seus laços afetivos no país de origem. Tá certo? Tá bom? Fez o pedido? Fez. Depois de mais de 15 anos ininterruptos. É claro que são mais de 15 anos ininterruptos residindo aqui no Brasil de forma legal e não clandestina. Mais de 15 anos residindo no Brasil de forma legal e não ilegal. Tá certo? Dúvidas? 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 Posso passar? Senhoras e senhores, continuando. Imagine o exemplo, deixe-me ver aqui, um nacionalmente conhecido. Imagine o exemplo, tem um exemplo muito bom atualmente. Os haitianos, você deve ter visto no jornal que a porrada de haitianos está fugindo da pobreza, da miséria no Haiti e entrando no Brasil, não é? Entrando no Brasil. Alguns de forma legal, outros de forma ilegal. Os que estão aqui de forma ilegal, primeiro os que estão aqui de forma legal, entrou no Brasil de forma legal, já começa a correr o prazo de 15 anos. Eles não têm como língua originária, até onde eu sei pelo menos, né? Não falam como língua originária a língua portuguesa. Não tem como língua originária a língua portuguesa. Então tem que ficar aqui residindo por mais de 15 anos. Depois de mais de 15 anos residindo aqui de forma legal, sem condenação penal, faz o requerimento e o Brasil tem que aceitar. Tem que aceitar. Nelson, e os que entraram de forma ilegal? Os haitianos que aqui estão de forma ilegal? Esse prazo não conta. O Brasil não conhece a sua entrada, não reconhece a sua entrada no país. Então o prazo de 15 anos não será computado. Tá certo? Tá claro isso? Posso passar? Se porventura eles tivessem como língua mãe, língua originária, a língua portuguesa, aí bastaria o quê? 1 ano. 1 ano ininterrupto, idoneidade moral, boa conduta. Faz o pedido e o Brasil vai ver se dá ou não, porque nesse caso o ato é discricionário. Certo, meus amores? Dúvidas? 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 Posso passar? Posso? Passemos então. Para o português de Portugal, há uma regrinha toda especial. Para o português de Portugal, há uma regra toda especial. O parágrafo 1º do artigo 12 deu ao português de Portugal apenas, não é o de língua portuguesa, mas sim o português de Portugal, o patrício da terrinha, uma vantagem a mais. O parágrafo 1º disse assim, olha, se houver reciprocidade, friso nessa parte, tá? Aos portugueses residentes no Brasil, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade. Ou seja, se Portugal tratar os brasileiros lá residentes do mesmo jeito, se houver reciprocidade, os portugueses aqui residentes serão tratados como se fossem brasileiros naturalizados. Vou frisar, tá? Se houver reciprocidade, não há essa reciprocidade. Na prática, isso aqui só serve para aperrear sua vida na prova. Na prática, o parágrafo 1º do artigo 12 não tem nenhuma aplicabilidade. Na prática, ele não pode ser aplicado porque não há reciprocidade de Portugal para com os brasileiros lá residentes. Mas a teoria é o que me interessa. A teoria é o que nos interessa. Para a prova, se houver reciprocidade, os portugueses aqui residentes não precisariam ficar por 1 ano ininterrupto, residir por 1 ano ininterrupto, ter idoneidade moral. Não precisaria. Bastaria o quê? Vou botar na tela cheia. Tela cheia, bastaria o quê? Bastaria estabelecer residência no país, estabelecer residência permanente no Brasil, e de logo o Brasil já o trataria como se fosse brasileiro naturalizado. O Brasil de cara já o trataria como se fosse brasileiro naturalizado. Certo, pessoal?